E eu vou convidar o pastor Michael para estar conosco, tá? Pastor Michael já está conosco há bastante tempo, né? E Deus usa muito. E com certeza o Senhor, mais uma vez, usará o pastor Michael. Vamos orar, estende a sua mão para cá. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o púlpito é do Senhor, o altar é do Senhor, a vida deste varão é sua, a boca dele pertence ao Senhor, ele é canal de bênçãos na tua presença, e eu sei que do trono do Senhor corre água cristalina, e da boca do teu filho fluirão rios de águas vivas, purificadoras. Abençoa nesta noite e dá para ele, Senhor, autoridade, intrepidez e ousadia, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Graças e paz, boa noite, tudo bem? Quem está vivo, diga glória a Deus. Aí, ó. Irmãos, abra sua Bíblia junto comigo. Profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9. Hoje pela tarde, conversando com o Senhor a respeito do texto que estaríamos ministrando. Passei por algumas mensagens que a gente já tem. E escolhi um texto, um tema. Passei algumas horas estudando, preparando, escrevendo. E fiquei em paz. 4 folhas, até mandei em PDF para o pastor. Mensagem preparada, tranquila. Agora é só esperar o momento. Na hora que eu fui tomar banho para vir para a igreja, Deus falou, não é essa. Confesso para os irmãos que o que nós vamos ministrar aqui hoje, que eu estarei ministrando aqui hoje, é algo que Deus tem me usado para falar em alguns lugares. Porém, é algo que pesa um pouco para quem ministra. Então, peço a intercessão e a oração de toda a igreja. Amém? Profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9. Quem encontrou, diga amém. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3 e... A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Glória a Deus. Esse período em que o profeta Ageu está ministrando é sobre a construção do templo na época de Zorobabel. Havia uma preocupação, esse templo ele começou a ser construído. Não vou gastar muito tempo aqui, porque não quero falar dessa parte histórica, mas em algo que está inserido nesse texto. Esse templo ele começou a ser construído com muita dificuldade. Ficou parado por um tempo. Depois, mais uma vez, eles começam a essa construção. Mas os homens começaram a olhar e a criticar, porque o templo que Salomão construiu, por mais que Salomão não gastou nenhum real para construir o templo, trazendo para a nossa moeda de hoje, porque Deus mostrou para Davi a planta, o projeto. Deus mostrou para Davi tudo que seria necessário para a construção, de material.
peso em ouro, peso em prata, em bronze, pedras preciosas, madeira, quantidade de homens para mão de obra. Deus mostra para Davi. Davi se alegra, porque ele queria construir a casa do Senhor. E Deus fala para ele: não, as suas mãos têm muito sangue, o seu filho vai construir. Então Davi passa os seus últimos dias preparando tudo para o templo. Então, quando Salomão assume o reino, todo o material para a construção do templo já tinha, a mão de obra já tinha, Davi preparou. E Salomão constrói um templo magnífico, bonito, extremamente riquíssimo, materialmente falando. Segundo a Bíblia, tinha ouro nas paredes, no piso, até na calçada do lado de fora tinha ouro. Qual que foi o preço que Salomão pagou para a construção do templo? Foi: já que o meu pai Davi adquiriu e deixou para nós o material, eu vou em busca do espiritual. Ele fez o maior sacrifício que eu acredito que já foi registrado. Foram mais de 122 mil animais que foram sacrificados ao Senhor durante 7 dias de festas de adoração para a inauguração do templo. A Bíblia relata que na inauguração do templo, por causa da adoração, a glória do Senhor veio de tamanho peso, a manifestação. A Bíblia fala que os homens não tinham força para permanecer de pé. Tamanha era a glória de Deus naquele lugar. Então os homens estão analisando, olhando para o templo feito na época de Zorobabel, e eles falam: é pobre, não tem nem como comparar ao templo que Salomão construiu. Então o profeta Ageu, vendo esse ambiente, veio no coração dele algo para ele profetizar. Isso aqui não é emoção. Ele foi profetizar, sendo boca de Deus sobre a face da terra. Porém, o que sai da boca do profeta nem ele entendeu. Porque ele fala assim: ele estava olhando para um templo que estava sendo construído, estava vendo a preocupação no povo em referência do que estava sendo feito com o que já tinha sido feito, pesando e vendo questão de riqueza. Então ele fala assim: não, a glória desta última será maior do que a da primeira. Assim diz o Senhor. Eu sei e entendo que alguns estudiosos e teólogos afirmam que ele estava profetizando porque a glória desta casa que está sendo construída é que Jesus Cristo entrou nela. A manifestação. Quem está entendendo, diga amém. Mas o que eu quero trazer para vocês é um outro tipo de casa. Ele está falando da casa de oração, assim Deus até chamou, na época de Salomão, falou assim: esta é a casa de oração, os meus olhos estarão aqui, os meus ouvidos estarão sensíveis a toda oração que for feita nesse lugar. Um texto da Bíblia conhecido, aonde Deus pega e fala: se houver perseguição, se houver guerra, mas se o povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então perdoarei. Gente, nós é batista, pelo amor de Deus. Né, pastor? Me ajuda aí. Perdoarei os seus e sararei a sua. Ah, tá, estou em casa, né? Glória a Deus por isso. Amém. Então, falando a glória dessa última, é muita gente para pouco barulho. A glória dessa última, o que é casa? Habitação, moradia, sim ou não?
Casa é habitação, moradia. Então vamos transliterar esse texto para o que seja habitação. Deus habita em templo feito por mão humana. O povo está na dúvida. Deus habita, habitação, moradia. Deus habita em templo feito por mão humana? Não. Então, voltando um pouco na história, vamos entender quais foram as habitações de Deus sobre a face da terra. Por quê? Entenda isso. Quando Deus fez o primeiro homem, Adão, e coloca o homem aqui na terra, no jardim, no Éden, a Bíblia fala que todos os dias Deus vinha e tinha comunhão, relacionamento com o homem. E esse é o que tem queimado no meu coração nesses dias. Eu não tenho tempo para expor aqui sobre esse assunto, mas as 7 igrejas de Apocalipse fala de 7 períodos da igreja sobre a face da terra. E a última igreja é o último período, é a igreja de Laodiceia. É a igreja religiosa. É a igreja da doutrina dos nicolaítas. Doutrina dos nicolaítas é a doutrina do não tem nada a ver. Pode beber? Pode, não tem nada a ver. Pode adulterar? Pode, não tem nada a ver. Posso trocar a minha esposa com outra mulher? Pode, não tem nada a ver. Essa é a doutrina dos nicolaítas. E infelizmente, isso tem acontecido em muitas igrejas por aí. É uma igreja ligada à religiosidade. Provavelmente aconteceu 500 anos depois, a igreja estava mergulhada na religiosidade e na apostasia. E nós estamos vivenciando em uma época em que muitas pessoas estão dentro de igrejas. Não existe comunhão com Deus a qual essas igrejas pregam. E isso foi evidenciado na época de Jesus. É um dos textos mais tristes da Bíblia. Para mim é o mais triste. Porque a Bíblia declara que o sacerdócio creram. Eles sabiam, todas as profecias a respeito do Messias. Eles eram conhecedores. Eles conheciam as profecias e eles viram em Cristo o cumprimento dessas profecias. Eles sabiam que Jesus era o Messias. Aí a Bíblia fala, mas preferiram a glória humana do que a glória de Deus. Habitação, moradia. Adão tinha todos os dias comunhão com Deus, mas ele peca contra Deus e o pecado causa uma separação. O pecado causa Deus ama o pecador, mas Deus não pode ter comunhão. Então, como o pecado está no homem, houve então uma barreira que é evidenciado no tabernáculo. Êxodo capítulo 25, Deus mostra para Moisés o tabernáculo. Deus manda Moisés fazer a construção, e dentro do tabernáculo ele manda construir um objeto, a Arca da Aliança. Na arca é colocado o cajado que floresceu e é colocado as tábuas da lei. A arca representa, tipifica a presença de Deus sobre a face da terra. Deus está dizendo para Moisés, coloca a arca, eu quero estar no meio do povo. Então a arca é o símbolo de Deus no meio do povo.
Prova disso que quando Josué vai tomar posse da terra prometida, que ele vai passar pelo Jordão, a Bíblia fala, capítulo 3 de Josué, Deus dá uma ordem para Josué, coloca a arca nos sacerdotes e manda eles ir à frente. A Bíblia fala que quando os sacerdotes tocam, depois de 3 dias, que eles estavam acampados de frente ao rio Jordão, mas quando Deus dá a ordem, eles levantam, e quando eles tocam a água para. O rio que estava abaixo continua e seca. O rio que estava acima para e faz um montão de água. E a Bíblia fala que é cheia. Então, e espera todo o povo passar. Quando o último passa, então os sacerdotes continuam e atravessam. Então veja que Deus vai primeiro para endireitar os caminhos tortuosos. Ele permanece no meio, porque tudo acontece através do seu controle. E Ele guarda, protege a tua retaguarda, porquanto mal nenhum te toca, por causa da proteção dEle. Deus queria estar no meio. Então, o tabernáculo era a habitação de Deus, sim ou não? Não. Antes que alguém responda sim. Qual era a habitação de Deus? A arca. A arca era o símbolo da presença de Deus, mas a arca era o símbolo da vida e do ministério de Jesus Cristo e da edificação da igreja. Isso é outra mensagem. Toda a arca simboliza Cristo, tudo nela. Madeira revestida de ouro, humano revestido do divino. A madeira fala da humanidade de Cristo, o ouro fala da deidade, do poder de Deus. Símbolo de Cristo. O maná, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Isso é outra mensagem, irmãos. Deixa eu continuar aqui. Qual era a habitação de Deus dentro do tabernáculo? Quem está vivo, diga amém. Qual era a habitação de Deus dentro do tabernáculo? A arca. Segundo a Bíblia, na arca estava kavod, glória pesada, maciça, proveniente do trono de Deus. A glória de Deus, glória significa presença. A glória de Deus estava dentro da arca, que era guardada dentro do tabernáculo no lugar santíssimo. Então a arca não é construída para o tabernáculo foi construído para a arca. O templo de Salomão foi construído para a arca. Então a primeira habitação de Deus na face da terra foi a arca. A segunda habitação de Deus sobre a face da terra, quem é? Jesus. Então quando alguém fala assim, a glória da segunda é maior do que a da primeira, não está escrito assim na Bíblia, porque a Bíblia fala que a glória da última é maior do que a da primeira. Pastor, onde é que o senhor está indo? Nós vamos chegar lá. A glória da primeira, transmitido pela Shekinah, que é a manifestação da glória. Manifestação não é glória. É igual você imaginar, eu gosto de usar esse exemplo, o perfume. Tem um vidro de perfume. Dentro do vidro tem um líquido, que é o perfume. Mas a manifestação do perfume é o cheiro. Então a Shekinah é só o cheiro da glória, não é a glória. É só a manifestação. A manifestação da glória de Deus na arca tinha nuvem de dia, coluna de fogo à noite. Durante 40 anos as roupas cresciam junto com as crianças. As sandálias cresciam junto com os pés e não se desgastavam. Havia a proteção de Deus.
Quando serpentes abrasadoras começaram a ferir o povo, Deus falou para Moisés: levanta a serpente de bronze e coloca ela no meio do arraial. Todo aquele que for ferido ao olhar para a serpente será curado. Escuta a palavra de Deus: eu sou o Deus que te sara. Em Salmo 105:37 fala: e os fez sair com ouro e prata, mas não houve no meio deles nenhum enfermo. A Shekinah de Deus no deserto não houve enfermos. A Shekinah de Deus na arca abriu o rio Jordão. A Shekinah de Deus na arca derrubou uma estátua de pedra de 12 metros de altura, quando ela foi colocada no templo do Deus Dagon. A Bíblia fala que os filisteus acharam que tinha vencido o Deus de Israel, colocando a arca no templo. A Bíblia fala que à meia-noite eles ouvem um estrondo, como se um gigante pisasse sobre a face da terra, e uma estátua de 12 metros, quando eles abrem, a estátua estava prostrada diante da arca. Eles levantam a estátua, fecham o templo. De manhã cedo, quando eles entram no templo, a estátua está prostrada, mas com as mãos e a cabeça decepada. E todos os homens começaram a sofrer com úlceras. Então a arca é devolvida. Não dá para mim andar muito aqui, irmãos. Estou tentando mostrar para vocês a habitação de Deus, a glória de Deus dentro da arca, e o que esta glória gerou, só em alguns textos da Bíblia. Aí agora nós vamos para a segunda habitação de Deus, a habitação encarnada, Jesus Cristo. Coloca para mim aí, por gentileza, Atos capítulo 38, Atos capítulo 10, versículo 38. Se puder. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Lucas capítulo 4, versículo 1, por gentileza. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado, diga comigo, e foi levado pelo Espírito ao deserto. Agora coloca o versículo 14. Lucas 4:14. Então, pela virtude do Espírito, em outras traduções vai dizer assim, ó, no poder do Espírito, volta Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras ao derredor. Olhe para cá. Para os seminaristas aí vão entender o que eu vou dizer. Kenose, semelhança. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou a si mesmo, se tornando um homem na posição de servo, obediente até a morte, morte de cruz. Quando Jesus desce, ele deixa o seu poder na glória, ele desce vazio de poder. Por quê? Porque ele tem que ser aí a habitação encarnada. Para ele ser a habitação encarnada, ele tinha que se esvaziar. Então, e agora aqui é pesado o que eu vou dizer, nenhum milagre que Jesus fez na terra, ele fez no seu poder. E eu estou provando. Porque todo o que ele manifestou, todos os milagres que Jesus manifestou, a glória que Jesus manifestou, mais uma vez inteirando que glória significa presença. Tudo que Jesus fez foi por causa da unção de Deus, através do Espírito em Jesus. Atos 10, 38. Quando Jesus vai para o deserto, levado pelo Espírito, e fica lá os 40 dias. Quando ele retorna, ele não vem levado pelo Espírito, guiado pelo Espírito, não. Ele vem no poder do Espírito.
Ele é a habitação encarnada, porque Ele veio desfazer o que Adão tinha feito. Adão cai, Jesus vem para levantar a humanidade. Através de Adão entra a morte, através de Cristo vai entrar a vida. Através de Adão veio a condenação, através de Jesus vem a liberdade. Através de Adão entra a enfermidade, através de Cristo vem a cura. Por causa do pecado de Adão foi levantado a lei, mas através de Cristo nos é oferecido a graça. Então a segunda habitação de Deus na terra é Jesus encarnado. Jesus inaugura, para que então seja levantado a última casa. Escute isso. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 3, versículo 16. Por gentileza. Não sabeis que sois vós templo e morada do Espírito Santo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Versículo 17. Todo aquele que destruir o templo do Senhor, Deus o destruirá, porque o templo do Senhor que sois é santo. Evangelho de João capítulo 14, versículo 12. Em verdade, verdade vos digo, que farão as mesmas, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu, e as fará, porque eu vou para o Pai. Versículo 13. Tudo que pedir no meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que pedir no meu nome, eu farei. Versículo 14. Se pedires alguma coisa no meu nome, eu. Versículo 17. Põe o 16. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro de igual forma, de igual poder, de igual autoridade. Consolador, para que fique convosco para... Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não vê e não o conhece, e não pode receber. Mas vós o conheceis, por quê? Porque, quem está vivo diga amém. Porque convosco, mas estará. A palavra em dá o sentido de dentro ou fora. Dentro ou fora? Dentro ou fora? A kavod, a glória maciça, pesada, proveniente do trono de Deus, ela não está com a igreja, ela está como o diabo tem lutado para roubar essa verdade. Eragai. Como o diabo tem lutado para roubar essa identidade de nós. Como ele tem afrontado alguns dizendo: você não é nada, você não é especial coisa nenhuma, ninguém te ama. Hoje o pastor Antônio, tocado por Deus, chamou algumas pessoas aqui para receber oração por causa de depressão, de angústia. Sabemos, entendemos que depressão é excesso de passado, são coisas que não foram resolvidas. Mas em sua grande maioria, as pessoas que estão em depressão, um dos maiores sentimentos que ela tem é que ela não é amada, é que ela não é querida, é que ela é um estorvo na vida da sua própria família. E Jesus está trazendo para você hoje uma realidade. Você é aquele que carrega a glória de Deus sobre a face da terra. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Outra vez, disse-lhe, pois, Jesus outra vez:
Pai seja convosco, assim como, da mesma forma, da mesma maneira, com a mesma autoridade, com os mesmos acessos ao Pai, com o mesmo poder que eu recebi, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Versículo 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei a presença, a kavod, a glória, recebei o Espírito Santo. Então veja que toda a vida de Jesus e o ministério de Jesus aqui na terra, tudo que ele fez foi através da presença, da unção do Espírito Santo na vida dele. O Espírito Santo estava nele. O poder que ele moveu tudo foi através do poder do Espírito. Por isso que ele tem como dizer essas palavras. Da mesma forma que o Pai me enviou, forma, modelo. Do mesmo jeitinho, igualinho, papai me enviou, eu estou enviando vocês, o mesmo Espírito que estava em mim. Recebam. Para que vocês entendam, foi falado um texto aqui a respeito disso. Profeta Isaías capítulo 43, versículo 10. Vós sois a minha testemunha, diz o Senhor. Profeta Isaías: vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibas e creia e entenda que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum. Vós sois a minha testemunha. Para o pessoal aí do direito, não sei nada de direito não, viu, irmãos? Mas quem é advogado aí vai saber e vai entender o que eu estou dizendo. Testemunha significa representante legal. Quem pode testemunhar sobre alguém, só tem autoridade para ser testemunha aquele que viu, que presenciou o fato ocorrido. Vós sois a minha testemunha. Como que nós podemos pegar uma palavra, falar sobre ela, na qualidade, na autoridade de testemunha, se nós não estávamos lá, mas o que está aqui dentro estava? Porque ele é quem convence o homem. Quem está comigo, diga glória a Deus. Pastor, o que isso representa? Eu quero que você entenda. Uma igreja que anda no profético, ela anda mais rápido. Eu creio, eu sei que essa igreja anda no profético porque é uma igreja de oração, é uma igreja de palavra, e essa é a maior profecia. Uma igreja que busca o entendimento da palavra do Senhor, uma igreja que busca andar em obediência, é uma igreja que vive o profético. Como todas as igrejas, nós sabemos que o diabo tem lutado contra essa. O diabo tem lutado contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, porque quando ele consegue a vitória no lar de alguém, ele consegue atrapalhar algo aqui dentro. Se ele conseguir destruir as famílias, ele consegue destruir a igreja, porque a igreja é feita de famílias. E o culto que acontece aqui é a extensão do culto que acontece dentro da tua casa. O culto que acontece aqui é uma extensão do culto que você vive todos os dias. Nós precisamos nos posicionar, nos levantar, a termos a confiança, a convicção que existe um Deus em nós e que move através de nós, e o profético, a palavra de Deus está nas nossas bocas.
Evangelho de João, capítulo 1, fala que o verbo estava com Deus e o verbo era, e o verbo se fez e habitou. Então, quem é a palavra? Quem é a palavra? Ô gente, olha lá, ó. O princípio era, ou a palavra, e o verbo estava, e o verbo era, versículo 2. Ele estava no, versículo 3. Todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se... Quem é essa pessoa, irmãos? Então, quem é a palavra? Salmo de número 103, verso 20. E o adorem os anjos. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpre as suas ordens, obedecendo da sua... Quem é a palavra? E quem é a voz? Vós sois a minha... Hoje nós lemos agora, profeta Isaías, capítulo 43, verso 10. Vós sois a minha... Então quem é a palavra? E quem é a voz? Quem é a voz? Quem está pregando aqui hoje? O microfone está de frente à Bíblia e a Bíblia está falando? Quando você está lá no seu serviço e alguém chega perto de você chorando, angustiado, e você até fala assim, oh Deus, me ajuda aqui agora, mas de repente você começa a conversar com a pessoa, o sentimento da pessoa muda. Quem está sendo a voz de Jesus ali? É você. Então quem é a voz de Deus dentro da tua casa? Quem é a voz de Deus no seu serviço? Quem é a voz de Deus lá na sua escola? Quem é a voz de Deus lá na rua? Então se posicione. Escute. Com muito temor e tremor, eu estou aqui como profeta de Deus. Eu já contei aqui algumas vezes, mas eu quero, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Antes da minha mãe saber que estava grávida, uma profeta do Senhor falou para ela, você está grávida. É um menino, e será boca de Deus sobre a face da terra. Aquele que está no teu ventre é profeta. Minha mãe era recém-convertida. Com 7 meses de gravidez, o diabo conseguiu me matar. Toda a gravidez da minha mãe, houve uma perturbação espiritual extraordinária. De móveis da casa ser lançado no chão, de panelas voar dentro da cozinha, de maçaneta de porta mexer sozinha, de tudo que você imaginar, aconteceu. Minha mãe deitava para dormir, mesmo que se jogasse ela da cama no chão, ela não acordava, vinha sobre ela um sono pesado, quase que um desmaio. O diabo tentou matar minha mãe, tentou me matar por muitas vezes. Ao 7º mês de gravidez, ele conseguiu me matar por 3 dias, e quase matou minha mãe junto. Mas a gente congregava, meus pais congregavam numa igreja, lá em Goiânia, o pastor Benedito Santiago. Quem conhece ele sabe do que eu estou falando, o grande profeta do Senhor sobre a face da terra, um grande pastor, que Deus já o recolheu. Meu pai foi lá em desespero chamar o pastor para orar pela minha mãe tinha 3 dias que ela estava deitada numa cama, a barriga dela uma pedra, e ela sentia dor 24 horas. Aí o pastor veio, chegou, começou a conversar com meu pai, minha mãe agonizando de dor, falou assim, gente, pelo amor de Deus, esse homem não vai orar por mim não. Até que ele parou, olhou para o meu pai, para minha mãe e falou assim, fiquem tranquilos, Deus não recolhe ninguém da igreja que eu sou pastor sem antes me avisar. E Deus não falou para mim que ia recolher esse menino. Ele estendeu a mão sobre a barriga da minha mãe, e a oração dele era simples e rápida, porque só ora curto em público
quem tem volume de oração no secreto. Foi espírito de morte, no nome de Jesus eu te repreendo, solta esse bebê agora, sai. Ele estendeu a mão ao céu e falou: tu és o dono da vida. Jesus, envia o espírito de vida sobre essa criança agora. Minha mãe conta que na mesma hora eu comecei a virar dentro do ventre. A dor sumiu. O pastor Vinícius olhou para ela e falou assim: agora levanta e vai fazer café, que eu quero tomar o seu café. Eu sou milagre de Deus, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sou prova viva que a palavra dele não cai por terra. Se você nunca teve uma prova como essa, e é difícil numa igreja como essa daqui, você não tem uma prova dessa, você está tendo hoje. Aquilo que Deus fala, Ele zela para cumprir. Durante o meu período de oração essa tarde, conversando com Deus, quando Ele pediu para me trocar a mensagem, Deus bradou do meu coração, falou: você vai ministrar, e você vai entregar um recado meu para a igreja. Eu falei: Senhor, mas logo eu, tem tantos bons, tem tantos ali, quem sou eu, Pai? Deus falou: você entrega. E eu estou aqui como profeta de Deus para dizer: entra sobre essa igreja um espírito de adiantamento. O que é isso, pastor? O que essa igreja viveria em um ano, ela vive em um mês. O que essa igreja viveria em 10 anos, ela vai viver em um. Porque Deus está trazendo um espírito profético. Deus está acrescentando um espírito profético sobre esta igreja. Há 5 ministérios, e isso tudo é a profecia que Deus colocou no meu coração. Há 5 ministérios, o que vocês vão ouvir aqui, eu nunca ouvi outra pessoa dizendo. Deus falou isso no meu coração hoje, nunca ouvi isso que eu vou dizer aqui. Há 5 ministérios registrados na carta à igreja de Éfeso: apóstolo, profeta, evangelista, o que vai mais longe, pastor, mestre, porque entra em lugares que os outros não entram. Cada período da igreja, um desses ministérios foram evidenciados. O último período da igreja na face da terra é o ministério profético. E acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu espírito sobre toda carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Os velhos terão sonhos, visões. Os servos e as servas também profetizarão. Então, o último período da igreja na terra é o período profético, e a igreja precisa levantar como profeta. Nunca se teve na face da terra um espírito de feitiçaria, porque na igreja de Laodiceia fala sobre a profetisa Jezabel, que é o espírito de feitiçaria, é o espírito de rebelião. Jezabel na Bíblia fala sobre rebelião, e a Bíblia fala que rebelião é o mesmo pecado de feitiçaria. Nunca se teve um nível tão alto de feitiçaria como está acontecendo agora. 24 horas por dia existem feiticeiros trabalhando contra a igreja do Senhor Jesus. O ano passado foi feito um projeto do mês de março até o mês de novembro, que no Natal, no mês de dezembro, perto e próximo do Natal, uma quantidade absurda de pastores deveriam morrer. Só que nada que o diabo faz em oculto, que Deus não revela aos seus profetas. Alguns pastores vão entender que o mês de novembro e o mês de dezembro, muitos pastores passaram por período de depressão, muitos pastores passaram por períodos de doença, muitos pastores passaram por perigo de acidentes. Era para ter morrido muitos, mas Deus guardou. E o trabalho de feitiçaria tem se intensificado. Mas
Graças a Deus que tem igrejas como essa daqui, que tem um espírito de oração e de quebrantamento e de intercessão. Então se posiciona como igreja do Senhor Jesus Cristo e entenda aquilo que está dentro de você, porque Deus te chamou, te escolheu. Não foi para você viver uma religião, foi para você ter comunhão com Ele, porque Ele habita dentro de você. E o profético, o extraordinário, o mundo sobrenatural tem que fluir através das nossas vidas. Seja a boca de Deus no teu lar, seja a boca de Deus no teu trabalho, seja a boca de Deus aonde você estiver, porque sobre você existe um Deus poderoso, extraordinário, que quer usar a tua vida para o sobrenatural. Se coloca de pé. Já há alguns anos essa igreja tem feito uma oração sobre avivamento. Quem é da casa sabe. Para que Deus venha proporcionar o maior e o mais duradouro avivamento que o estado de Goiás e o Brasil já presenciou. Esse avivamento para todas as nações, ele começa no Brasil. Isso é fato, isso é profetizado por muitos. Inclusive Billy Graham profetizou sobre isso. Um dia, não sei se vocês já viram alguém falar sobre isso, ele estava com várias bandeiras e ele está orando e ministrando sobre as bandeiras. Quando ele pega a bandeira do Brasil, ele para e ele diz: meu Deus, o que o Senhor vai fazer através dessa nação? Porque através dessa nação, o avivamento começará sobre toda a face da terra. Quem quer participar desse avivamento? Então se coloque na posição para Deus te usar. Pastor, eu não tenho, eu não posso, eu não sou capaz. É desses o que Ele mais gosta de usar. Porque tem muita gente que fala que tem, que pode, que é capaz, mas nunca está disponível. Quem está me entendendo, diga amém. Um espírito de avivamento sobre esta igreja. Pastor, é porque o Senhor está pregando e ministrando? Lógico que não, é porque essa igreja tem orado. Essa igreja tem buscado por isso. Vocês vão começar a experimentar algo que é sobrenatural, que é chamado de coração em chamas. Enquanto estava sendo ministrado aqui sobre Guiné-Bissau, meu coração queimava, e o Espírito do Senhor disse para mim que Ele vai fazer o coração de muitos aqui começar a queimar por almas. Deus vai te incomodar em sonhos, Deus vai te incomodar aonde você estiver. Haverá uma sede, uma fome, uma necessidade em que vidas sejam alcançadas pelo amor de Jesus. Existem pessoas aqui que Deus está trazendo ao meu coração para que você entenda. Existem pessoas aqui que estão sendo acordadas de madrugada. Deus tem te acordado às 4 horas da manhã, às 3 horas da manhã, às 5 horas da manhã. Deus tem te acordado, você acorda do nada. Porque Deus está te chamando para a oração nas madrugadas. Existe um espírito de feitiçaria que tem se levantado contra muitas igrejas. E esse espírito de feitiçaria tem colocado por cima do Brasil uma cortina de ferro, de bronze, para que os cultos não tenham o fluir do Espírito, para que as igrejas não sintam mais a presença do Senhor. Mas esses dias para trás, eu participando de um momento de oração, Deus abriu a minha visão e me mostrou milhares e milhares de pessoas de joelhos dobrados, em todos os cantos do Brasil,
pessoas de joelhos dobrados, e essas pessoas eram como uma luz, um facho de luz, e essa luz batia nessa cortina, e eu comecei a ver a cortina começando a rachar, a trincar, até que ela desaparece. Deus falou: eu tenho levantado os meus guerreiros de oração, e essa cortina está prestes a se romper, e na hora que ela romper, o meu avivamento acontecerá na nação brasileira, e vocês verão a minha glória sendo manifesta em lugares que vocês nunca imaginaram. Quantos querem receber desse Espírito? Fecha o teu olho e comece a adorar a Deus. Comece a glorificar o nome do Senhor. E comece a dizer: Deus, dai-me o teu Espírito. Deus, dai-me da tua presença. Eu não quero mais andar no natural. Eu não quero mais andar da mesma forma, nessa mesmice. Eu quero o sobrenatural sobre a minha vida. Eu quero o extraordinário sobre a minha vida. Começa a invocar a presença de Deus. Começa a trazer a presença dEle sobre você. Há um rio de Deus sobre este lugar. Há um fluir de Deus dentro dessa casa. Começa a sentir o abraço dEle, o toque dEle. O Espírito Santo está curando vidas. O Espírito Santo está curando corações. Está arrancando traumas. Está arrancando cicatrizes espirituais, emocionais. Porque há um mover de Deus sobre a tua vida hoje. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Oh, aleluia, aleluia. Existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Dê liberdade ao Espírito Santo. Fecha o teu olho. E invoque a presença dEle. Eu sei que você não quer sair daqui da mesma forma que você entrou. Convide Ele para estar dentro de você hoje. Talvez você estava afastado, talvez você não estava na presença do Senhor, mas convide Ele agora a fazer morada dentro de você. Diga para Ele: Espírito Santo, que eu seja a tua habitação. Espírito Santo de Deus, traga renovo. Espírito Santo de Deus, traga renovo. Dessa mesma unção que está sobre esse altar, sopre sobre cada vida que aqui está. Em nome de Jesus. Que os teus filhos sejam renovados, que os teus filhos sejam cheios. Comece a curar as feridas na alma. Comece a restaurar lares nessa noite. Comece a restaurar famílias nessa noite em tua presença. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. O nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, glória ao santo nome de Jesus. Declare pelas ruas, Declare pelas ruas o nome de Jesus. sobre Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. sobre Sua família, clama o santo nome Jesus. Glorifica o nome dEle, adore a Ele. Ele está neste lugar. Teu nome é Devassoreca. poderoso. Teu nome Há uma palavra de vida, uma palavra de vitória sobre a tua casa, sobre o teu lar nessa quebra, noite. destrói as cadeias. Seja cheio da sua O presença. nome de
e recebe dele aquilo que você precisa no nome de